Bom dia, igreja. Feliz sábado. É muito bom estar na casa do Senhor para junto louvarmos o nome do Criador. Irmãos, é o seguinte, eu não sei quanto dos irmãos está orando pelo pedido de Ted Wilson, o presidente geral da nossa igreja, que ele pediu que nós orasse 7 da manhã ou 7 da noite, por causa do pedido do Papa que fez para Donald Trump, né? Para ele criar o decreto dominical lá nos Estados Unidos. E Ted Wilson pediu para que nós orasse, para que nós pudéssemos receber o batismo do Espírito Santo, para poder resistir nos dias difíceis. E segundo os escritos de Ellen White, o decreto sai nos Estados Unidos, depois segue para todo mundo, né? Então, quem não está orando, pode começar a orar e vamos pedir para que o Senhor possa nos batizar com o Espírito Santo. Eu estive meditando um pouquinho sobre a questão do decreto dominical e eu estava observando em algumas agendas que tem lá em casa, aqui em cima, ninguém veio daí, né, que aqui quase não estou vendo, mas aqui a semana começa segunda-feira. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aqui o domingo é já o 7º dia. E eu já vi várias pregações de pastores, de padre, falando sobre a santificação do 7º dia. E eles afirmam que o 7º dia é o domingo. E segundo alguns calendários que eu já vi, já está bem enraizado na mente das pessoas que o domingo é o 7º dia. Ao contrário do que diz a palavra do Senhor, né? Que a palavra de Deus diz que o 7º dia é o sábado do Senhor, o nosso Deus. Bom, o sermão de hoje não vai falar sobre o decreto dominical, tá bom? E eu vou prometer a vocês que eu não vou custar muito. Na hora que eu ver ali o ponteirinho dando 11 horas, eu paro, tá bom? Aí, vamos falar um pouquinho sobre a questão do amor, da obediência dos mandamentos do nosso Deus. Irmãos, como provar que nós amamos a Deus? Como é que nós podemos provar que nós amamos a Deus? Eu sei que eu posso provar que eu amo a minha esposa, respeitando, fazendo as coisas que ela gosta, enfim, tratando bem, assim eu consigo provar que eu amo a minha esposa. Mas como é que eu posso provar que eu amo a Deus? Vamos ver o que é que a Bíblia diz? João 14. De que forma nós podemos provar que nós amamos a Deus? João 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, uma prova que nós temos que amamos a Deus é quando nós obedecemos aos seus mandamentos. Olha o que diz o versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, a única prova que o ser humano tem para dizer, para mostrar, provar que ama a Deus é obedecendo aos seus mandamentos. Essa é a prova que temos. E como permanecer no amor de Deus? Está aqui também no livro de João 14, aliás, João 15, o versículo 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Irmãos, hoje o mundo, no que se fala é em amor. Porém, de uma forma contrária do que a palavra de Deus
diz. A palavra de Deus diz que quando nós amamos, obedecemos aos mandamentos de Deus, isso é, quando nós amamos a Deus. Uma pergunta que não deixa calar: o que é pecado? O que é pecado? 1 João 3:4. Eu sei de qual, mas eu vou ler para que os irmãos possam. 1 João 3:4. A minha Bíblia quer correr. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, irmãos, o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. E o interessante é que por onde a gente passa, a gente sempre vê as pessoas dizer que a lei não voga mais, que a lei foi abolida. Mas por que motivo João, já no finzinho da Bíblia, ele foi escrever, dizer que pecado é a transgressão da lei, se essa lei tivesse sido abolida? Não teria necessidade de João deixar escrito que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque de fato o pecado é a transgressão da lei. Tá? Vamos um pouquinho mais atrás para Tiago. Tiago 2:10. O que acontece se nós tropeçar em apenas um ponto da lei? 2:10. Vamos ver o que diz João 2:10, Tiago 2:10. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrar inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás, e assim consegue falar sobre os 10 mandamentos. Eu já ouvi muitas pessoas sempre falar que nós não precisamos mais guardar o sábado, que a lei foi abolida. Mas Tiago, aqui no finzinho da Bíblia, chegou a dizer: aquele que guardar toda a lei e tropeçar em apenas um ponto, torna-se culpado de tudo. Se você perguntar para um católico e um evangélico se é pecado matar, ambos vão dizer que sim. Ou seja, para resumir aqui, todos os 6 últimos mandamentos, se você perguntar para católico e evangélico se é pecado, se está em vigor ainda, eles vão dizer que está. Agora, quando você passa para os quatro mandamentos, primeiro, que é amor a Deus, aí vai haver alguma, eu não vou dizer a palavra, né? Divergência, não sei não. Por assim, vocês vão saber. Não vão concordar entre si sobre os 4 primeiros. Se você perguntar para o católico se pode ter outros deuses, ele vai dizer que não. Se você perguntar para o evangélico, também dizer que não. Se você perguntar para o católico que pode adorar imagens de escultura, ele vai dizer que pode. Para o evangélico, não. Então, o que Tiago chegou a dizer é que aquele que guardar toda a lei e tropeçar em apenas um ponto vai tornar-se culpado de todos. Agora eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Nós já vimos que pecado é a transgressão da lei. Agora eu faço uma pergunta. Tem alguém neste mundo que vive sem pecar? O que é que vocês acham? Não, né? Vamos ver o que é que diz 1 João 1, 8 e o versículo 10. Se afirmarmos, versículo 8, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ao versículo 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso
e a sua palavra não está em nós. Então, a Bíblia deixou bem claro que todos nós pecamos. Se nós chegar a afirmar que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se nós continuar afirmando que não temos cometido pecado algum, nós estamos fazendo de Deus um mentiroso. Então, todos nós pecamos. E o pecado é a transgressão da lei. E qual é o salário do pecado? A Bíblia deixa bem claro que é a morte. Então, todos nós pecamos, mas o salário do pecado é a morte. Eu convido os irmãos a procurar Romanos capítulo 2. A palavra de Deus deixou clara que todos nós pecamos. E deixou também claro, nós não lemos o versículo, mas os irmãos sabem de cor, que o salário do pecado é a morte. Romanos 2, versículo 12 e 13. O que vai fazer a diferença entre os transgressores da lei? Todos nós pecamos, pecado é a transgressão da lei, mas o que é que vai fazer a diferença entre os transgressores da lei? Olha o que diz o versículo 12. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Vamos focar no versículo 12. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Então, aqui vai haver uma diferença entre os pecadores, entre aqueles que transgridem a lei. Por quê? Porque a palavra de Deus deixou bem clara que todo mundo transgride a lei, porque todo mundo peca, e o pecado é a transgressão da lei. Porém, aquele que peca sem a lei, porque todos pecam, sem a lei vai perecer. E aqueles que com a lei pecar, mediante a lei, vai ser julgado. Então, para aquelas pessoas que dizem que não existe mais lei, que a lei foi abolida, que a lei não precisa mais ser cumprida hoje, essas pessoas vão perecer, não vai nem passar pelo julgamento para saber se tem direito à vida eterna ou não. Por quê? Porque não tem a lei. Sem a lei, vai perecer. E aqueles que pecam, porque todos pecam, que procuram obedecer à lei de Deus, ele vai ser julgado mediante a lei. Só, meus queridos, que tem uma coisa muito boa. Está em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Essa é a diferença que vai fazer para aqueles que vivem nesse mundo, que tem a lei, vai cometer pecado, só que ele vai ter um advogado para ajudar ele no dia do julgamento. Porque aqueles que sem lei pecar, sem lei perecerá. E aquele que sobre a lei pecar, mediante a lei vai ser julgado. O advogado, ele só vai atuar se haver um julgamento. O advogado, aqui na terra mesmo falando, ele só vai atuar, adiantar alguma coisa, se tiver um julgamento. Então, para aqueles que procuram obedecer à lei de Deus, ele tem certeza que ele tem um advogado, que é Jesus Cristo, o justo. E uma coisa interessante, que para nós hoje,
saber que um advogado muito bom, dificilmente ele perde uma causa. E Jesus, ele é o melhor advogado do planeta. Então, podemos ter confiança, ter certeza que nós teremos a vida eterna, porque Jesus é o nosso advogado. Mas para que ele seja o nosso advogado, nós temos que procurar obedecer a lei, procurar obedecer os mandamentos de Deus. Porque se nós disser que a lei não voga mais, que a lei foi abolida, aí, meus queridos, vai ficar um pouco complicado, porque aí ele não vai ser mais o nosso advogado. Ainda aqui no capítulo 2 de 1 João, versículo 3. Sabemos que o conhecemos e obedecemos aos seus mandamentos. E aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Irmãos, existe muita gente nesse mundo que é mentiroso, segundo a palavra de Deus. Que a pessoa afirma que conhece a Deus, mas não obedece aos mandamentos, ele é mentiroso e nele não está o quê? A verdade. Já para finalizar, eu vou até tirar o relógio ali para não ver a hora, né? Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que tivemos desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês andem em amor. Isso aqui está em 2 João, versículo 4 até o versículo 6. Então, meus queridos, nós encontramos aqui, já no finalzinho da Bíblia, João dizendo que ele não estava escrevendo, que ele não escreveu nenhum mandamento novo, mas senão o mandamento que foi recebido da parte de Jesus. Não é assim que diz o versículo? Então, meus queridos, aí eu vejo muitas pessoas afirmar que hoje a gente tem mandamento novo. Jesus deu mandamento novo. Mas aqui João afirma que os mandamentos é o mandamento antigo que foi recebido desde a parte do nosso Pai. Hoje de manhã, quando eu levantei, a gente estava ouvindo um sermão e o pastor ele estava pregando e dizendo que Satanás ele tem tentado destruir as coisas que mais Deus ama, as coisas que mais importante, que no caso é a família e o sábado. Tudo aquilo que Deus criou antes do pecado, Satanás está destruindo. E hoje nós estamos vendo que o mundo praticamente está sem família, a não ser os cristãos, aqueles que se diz cristão, né? Mas realmente o mundo hoje está uma bagunça. Afirma que o homem pode casar com outro homem, o pai pode casar com a filha, ou a mulher com outra mulher, o homem com um cachorro, com a cachorra, com um animal, enfim, qualquer coisa que ele achar que pode ser a sua família, ele está agindo. E hoje a gente vê muito, né, irmãos? Pessoas que criam um cachorro, não, isso aqui é minha família, é um filho para mim. E o sábado, as pessoas também estão dizendo, olha, isso é coisa do passado. Isso não precisa mais ser obedecido em nossos dias. Então, meus queridos, vamos orar para que realmente Deus possa nos batizar com o Espírito Santo, porque nós precisamos demais da chuva serôdia, porque a porta está se fechando, as coisas estão apertando. Eu estava conversando com um amigo e eu falando para ele, nós conversamos sobre a Bíblia, tá? E eu falei sobre a questão do decreto dominical
E ele disse: irmãos, é verdade. A porta, o circo está apertando. Mas a pessoa não para pensar que depois que o círculo apertar, como vai ficar a situação do mundo. Porque quando realmente sair esse decreto dominical, energia para os filhos de Deus não vai ter, tá? A água aqui da torneirinha também não. Sabe por quê? Porque você não vai poder pagar a sua energia, nem pagar a sua água, se você não estiver de acordo com as normas do Estado, com as normas do governo. Então, por isso que Ellen White falou que nós deveria procurar sair das grandes cidades para as pequenas nos últimos dias e das pequenas para a roça. Porque lá a gente pode plantar, lá a gente pode ter um pocinho para puxar água com um balde. Se você tiver um poço artesiano, você pode comprar uma placa solar para ter energia. Mas o circo está apertando, irmãos. Vamos orar para que Deus possa nos batizar com o Espírito Santo, porque senão nós vamos ficar de fora. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, queremos continuar, meu Pai, na Tua presença. Queremos te pedir que o Senhor esteja com cada um de nós, nos fortalece, nos prepara, para que um dia possamos morar contigo no céu, meu Pai. Continua conosco, perdoa nossos pecados, eu te peço em nome de Jesus. Amém.